Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder participar desse evento. O meu nome é Denise Abreu Lima, eu sou coordenadora nacional da Rede Andifes, do Idioma Sem Fronteiras, no Brasil. Sou docente na Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, o FISCAR, e sou da área de línguas e também trabalho com educação à distância. Por muito tempo estive à frente do programa Idiomas Sem Fronteiras, no Ministério da Educação, no Brasil, de 2012 até 2018. A partir de 2019, então, eu passei a coordenar o programa numa outra instância, numa outra organização, como eu vou explicar para os senhores aqui. Agradeço muito o convite e a oportunidade de poder estar conversando com vocês um pouco mais sobre essa estrutura do Idioma Sem Fronteiras e da promoção do português como língua estrangeira. Na minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre o histórico do programa, o seu conceito, os resultados que a gente obteve durante esse período, as ações específicas para o programa ISF Português, os desafios que a gente enfrenta e a conclusão a que chegamos. Então, um pouco de contexto: o Idioma Sem Fronteiras foi um programa que surgiu para apoiar o Ciências Sem Fronteiras, que surgiu em 2011, grande programa de mobilidade acadêmica no exterior, como vocês já devem conhecer, uma iniciativa do governo brasileiro de levar 101 mil estudantes para o exterior. Muito bem, o nosso grande problema sempre foi proficiência em língua estrangeira. Então, em 2012, surge um grupo de estudos que acaba elaborando, ainda em 2012, um programa intitulado Inglês Sem Fronteiras, que ao longo dos anos, até 2014, foi se solidificando e se organizando para incluir também mais 6 outros idiomas, né? Alemão, espanhol, francês, italiano, além do inglês, que já era ofertado, o japonês e o português para estrangeiros, que foi a sua inclusão oficial em 2014. Em 2016, ele se amplia, um programa que acaba se ampliando também para institutos federais, não só envolvendo universidades federais e estaduais. E em 2018 a gente lança um programa especial do Letras Sem Fronteiras, que eu vou mencionar um pouco depois, e finalmente em 2019 a gente faz a migração do programa do Ministério da Educação para a Associação das Universidades Federais no Brasil. O conceito do programa ele é bastante simples, ele focava em formação de professores de línguas estrangeiras, né, com o objetivo também de promover políticas linguísticas dentro das instituições e constituir uma rede de especialistas de línguas estrangeiras nacionalmente. Como parte do resultado desse trabalho, na formação de professores, nós ofertávamos cursos presenciais de línguas para a comunidade acadêmica, com o objetivo de auxiliá-los na proficiência linguística, para que eles pudessem concorrer a vagas em mobilidade internacional. Promovíamos cursos à distância também de formação de professores e aplicávamos testes de proficiência junto à comunidade acadêmica. Como uma ação nacional, o governo brasileiro investiu em nós aplicamos mais de 550 mil testes TOEFL no país inteiro. E conseguimos um resultado bastante significativo, demonstrando aí que a proficiência do brasileiro na academia, ela ficava entre o nível A2 e B1, que eram os níveis mais fortes, dos níveis que a gente conseguiu mensurar. Nós, para fazer esse trabalho, nós criamos um núcleo de línguas, que a gente chamava NUCLE, né, o núcleo ISF, que nas instituições nós tínhamos um coordenador, né, aqui representado, era um coordenador indicado pela sua instituição, nomeado pelo reitor,
Este coordenador gerenciava localmente o núcleo, o governo federal enviava verbas para as instituições para que elas gerenciassem os seus núcleos, e elas estabeleciam também os idiomas que iriam ser ofertados conforme os idiomas de formação dentro da instituição. Então, se tivessem letras português, francês, espanhol, inglês, então nós teríamos essas 4 equipes organizadas dentro da instituição. Se a instituição oferecesse italiano, alemão, japonês, isso também poderia compor a oferta dos cursos. Então, a ideia era ter os alunos de letras desses idiomas, que seriam formados por especialistas da instituição, que seriam os coordenadores, representados aqui por esta bolinha maior, e os seus alunos de letras daquele idioma, representado pelas bolinhas menores, em que eles constituíam grupos de estudo, eles tinham uma parte de formação, eles tinham 4 horas de formação por semana, para trabalhar com as línguas estrangeiras com o objetivo de internacionalização. Então, auxiliar a instituição a se organizar e trabalhar as suas metas de internacionalização, promovendo ações que estimulassem e desenvolvessem a proficiência linguística da comunidade acadêmica. Isso nos diferentes idiomas. Este coordenador, ele se articulava, então, com o núcleo gestor do Idiomas Sem Fronteiras, que ficava no Ministério da Educação, aqui no MEC, e este núcleo gestor era formado por mim, como presidente, mais um vice-presidente na área de ensino e tecnologias, e um vice-presidente para cada um dos idiomas. Então, com isso, a gente conseguia gerenciar nacionalmente as ofertas e as articulações dos especialistas em idiomas. Neste movimento, nós criamos editais de credenciamento das instituições para fazerem as ofertas desses idiomas, né? Então, para vocês terem uma ideia, ao final do processo de credenciamento, nós tivemos cerca de 140 instituições que se credenciaram, e neste processo de credenciamento, nós criamos uma condição de que o inglês era obrigatório a oferta, mas todas as instituições tinham que fomentar e que tinham que ofertar cursos de inglês para sua comunidade, mas se eles quisessem ofertar qualquer outro idioma estrangeiro, que não inglês, eles deveriam, por obrigação, as equipes ofertar português como língua estrangeira dentro da instituição. Com isso, nós alavancamos a oferta nacionalmente, que eram de 17 instituições, né, universidades federais estaduais, para 60. 60 instituições, então, no Brasil, passam a ofertar português como língua estrangeira como uma política pública no Brasil. Aqui nós temos um quadro do número de ofertas e de inscritos ao longo dos anos, né? Vocês podem reparar que em 2014 e 2015 nós tínhamos somente o inglês, somente a partir de 2016 é que a gente começa a ofertar nos outros idiomas, e efetivamente em 2017 é que o português entra, então, com as suas ofertas. É bom a gente prestar atenção algumas proporções, né, de números. Nós chegamos a ter milhares de ofertas e com muitos alunos inscritos, e vocês vão perceber que a demanda pelos outros idiomas é sempre maior do que a oferta, né, que é o nosso potencial de atendimento para os outros idiomas não se igualavam ao do inglês, porque o único idioma que era realmente financiado pelo governo federal era o inglês. Os outros idiomas eram uma contrapartida da instituição, então dependia muito das condições financeiras de cada instituição para que os idiomas pudessem ser ofertados. Uma outra questão que deve ser prestada atenção aqui nessa tabela é que o português ele tinha uma oferta muito maior do que o número de inscritos. Isso porque no nosso sistema, as ofertas sempre, as turmas sempre tinham o mesmo número, de 20 a 25 alunos por turma.
Então, mesmo que tivéssemos 3, 4 inscritos, o sistema fechava a sala com 25. Então, o número de ofertas sempre era superior ao número de inscritos, justamente mostrando aí que, muito embora a gente tivesse uma demanda grande, obviamente ela não era igual à da procura dos outros idiomas, porque era da comunidade local ali de brasileiros buscando se aprimorar nos outros idiomas estrangeiros. Como o programa era muito grande, né, envolvia 140 instituições públicas, entre universidades federais, estaduais, institutos federais, envolvendo mais de 400 especialistas, 1.200 professores de línguas. Nós tivemos que criar vários sistemas de gestão, né, o sistema de gestão ISF, que foi um grande sistema criado pelo Ministério da Educação para gerenciar a aplicação de provas, de inscrições, né, para que a gente pudesse ter os indicadores necessários para fazer os acompanhamentos. Nós tínhamos uma plataforma, o Moodle, ISF do Idioma Sem Fronteiras, que era justamente para fazer a oferta dos cursos à distância. Nós tínhamos um aplicativo do programa e o website do programa, que é um website governamental. Fazíamos reuniões de gestão, de acompanhamento, de avaliação das ações e das metas, bem como planejamento estratégico para os anos seguintes, 2 vezes ao ano, uma em junho e outra em novembro, justamente para a gente fazer uma avaliação de todas a estrutura que a gente organizava e gerenciava. Aqui é a foto de uma das nossas reuniões, considerando que cada pessoa aqui representa uma instituição. Então, nós tínhamos especialistas do Brasil inteiro, das melhores instituições públicas do país. O resultado que nós obtivemos nesse período, de 2013 a 2018, né, nós conseguimos criar um programa estruturante, demos suporte à internacionalização pela proficiência linguística, fizemos estruturação de núcleos de línguas nas universidades estaduais, né, federais e uma municipal. O governo federal conseguiu fomentar custeio, capital, né, para a estruturação desses núcleos e bolsas, né, para pagamento desses bolsistas, e criamos uma rede de especialistas muito importante, que nos deu estrutura, inclusive, para fazermos pesquisa juntos, fazemos várias publicações, né, incentivamos a formação profissional de mais de 1.200 professores de línguas, e demos reconhecimento e visibilidade da área de língua estrangeira no país, de forma a fazer com que todas as equipes de relações internacionais conseguissem sentar e discutir propostas de ensino e formação de língua estrangeira no país. E o mais importante de tudo, a gente conseguiu fomentar e estimular as equipes das instituições para elaborarem suas políticas linguísticas institucionais. Então, como foi parte integrante do processo de credenciamento que as instituições apresentassem, após 1 ano de vinculação ao programa, a sua política linguística institucional. Para o ISF português, então, a gente conseguiu, através de consultorias, fazer um levantamento das necessidades envolvidas aqui no programa. Então, a formação do corpo docente nas IFES e nos CCBs, nós percebemos uma necessidade muito grande de formação de corpo docente, muitas pessoas que trabalham na área que não tinham essa formação específica, e nós estimulamos uma formação continuada através de um ciclo de debates na modalidade de distância, com vários especialistas brasileiros envolvidos, debatendo, discutindo e apresentando temas importantes para a sua estruturação. A falta de material didático, né, na área, então ações colaborativas entre os especialistas das universidades para tentar suprir essa falta de material didático, há muita demanda por cursos e poucas ofertas dos cursos português e língua estrangeira. Então, como eu disse, nessa estruturação, nessa organização de oferta de cursos, né, a articulação e o incentivo à oferta de cursos de português e língua estrangeira, tendo esses especialistas todos organizados para fazer essa articulação. A falta de formação em profissionais já formados na área, como eu mesmo disse, né, então os especialistas se organizaram também para promover workshops presenciais ao longo de todas as regiões brasileiras,
e a construção de uma política linguística em que envolvesse português língua estrangeira, língua adicional, né, com diretrizes nacionais e políticas institucionais. Então, num primeiro movimento, só no primeiro credenciamento, nós já tivemos um resultado muito importante, que nós tivemos mais de 45 propostas, todas incluindo o português como língua estrangeira. Atualmente, depois de 2017 até agora, nós já temos 90 propostas, e maioria delas, em torno de 80%, 90%, todas envolvendo português como língua estrangeira em sua oferta. Estas políticas, elas estão sendo desenhadas pelas equipes, nas instituições, e aprovadas em conselho superior. Nós tivemos várias ações também especiais, que nós chamamos de Letras Sem Fronteiras. Por que especiais? Porque foram articulações com parceiros internacionais, fizemos um piloto com a Embaixada Americana, com a Embaixada Canadense, com universidades, levando os nossos professores de língua para o exterior, só que com uma preparação específica de como ensinar o nosso idioma, o português, como língua estrangeira nesses contextos, né? Na última ação que nós fizemos, junto à Embaixada da Espanha, foram selecionados 5 assistentes de conversação, como português língua estrangeira, são alunos do ISF espanhol, do Idioma Sem Fronteiras espanhol, e que estão indo para a Espanha, foram para a Espanha agora recentemente, apesar da pandemia e tudo mais, mas com o objetivo de promover e de dar assistência às aulas de língua portuguesa como língua estrangeira na Espanha. Eles são preparados por 2 equipes distintas, porque eles são do ISF espanhol, mas têm o apoio dos especialistas do ISF português para permitir que eles tenham condições, então, de atuar em sala de aula. Foram muitos desafios que nós enfrentamos ao longo desse caminho, né? Nós tivemos uma constante mudança de gestores dentro da gestão pública. Em 7 anos de programa, 9 ministros, 6 secretários de ensino superior, 3 coordenadores de relações internacionais. Então, sempre que há uma mudança de gestão, há uma mudança de prioridades e de encaminhamento do programa. O gerenciamento nacional por si só não é fácil gerenciar um país como o Brasil, que é um país continental. Então, esse apoio à internacionalização, é muito complicado, porque depende muito de burocracia, divulgação, esclarecimento sobre a proposta. A falta de apoio da área, muitos especialistas da área de línguas ainda entendem internacionalização como uma questão comercial ou como globalização. Então, até a gente esclarecer que a ideia da internacionalização é muito mais dar visibilidade à pesquisa, a condições de acesso ao conhecimento e a interlocução entre os gestores e pesquisadores dos diferentes países, de forma a valorizar sempre a sua produção nacional e poder compartilhar esses ensinamentos, né? E agora, com a pandemia, obviamente, tudo se complica, até a questão das ofertas passam a ser por ensino remoto, mas, com certeza, é o fomento instável e essas mudanças governamentais, que há um choque de ideias e prioridades, que acaba trazendo um maior desafio para o programa. O que aconteceu, então, em 2019, é que, formalmente, o programa Idioma Sem Fronteiras é descontinuado pelo governo federal. Houve um grande movimento nacional de professores, dos professores ISF, dos coordenadores, fazendo lives, fazendo suas manifestações online, pedindo para o ISF ficar, mas não havendo uma resposta positiva do governo, o núcleo gestor do programa, então, os presidentes dos idiomas, conversam com a Associação Nacional de Dirigentes das Universidades Federais, e o programa, então, passa a ficar regido pela Andifes, que é esta associação, como uma proposta em rede. E o que essa proposta engloba hoje, né? Os docentes, os especialistas participam dentro dessa proposta como professores orientadores e elaboradores para um curso de especialização que vai ser ofertado em rede nacional. Como que a gente mais conseguiu dentro do programa foi essa formação em rede,
os especialistas decidiram, então, tornar isso oficial, em termos de um curso de especialização, e que todo mundo pudesse colaborar em rede, trabalhando num tripé de ensino, pesquisa e extensão, né? Sendo que a extensão seria a oferta de cursos de idiomas para a comunidade interna e externa, como parte prática do curso de especialização, e gerando dados para pesquisa, então todos esses pesquisadores, os docentes especialistas, que podem ser orientadores, os ministradores dos cursos de especialização e das disciplinas de especialização, e orientadores desses cursistas, né, que já são profissionais de línguas formados, mas que estão fazendo um curso de especialização para se aprimorar, e como residência docente, então, eles ofertam a sua parte prática, um curso de idiomas para a comunidade. Então, hoje nós temos cerca de 190 especialistas envolvidos, com 51 universidades federais. Esse curso vai começar a acontecer em 2021. A parte teórica vai ser toda à distância, com 4 horas de dedicação do cursista por semana. A parte prática vai ser uma residência docente, que poderá ser à distância, ou de formato híbrido, ou presencial, dependendo, obviamente, das condições sanitárias em que nós estivermos com relação à pandemia. Também essa oferta é de 4 horas por semana, e os especialistas, então, vão poder fazer uma orientação dessas ofertas práticas, né, por 2 horas por semana. A orientação também poderá ser feita à distância, de formato híbrido ou presencial, a depender das condições sanitárias que estivermos enfrentando. Então, essa parte prática, essas 4 horas por semana, são, na verdade, cursos de línguas estrangeiras que são ofertados, então, para a comunidade acadêmica local ou nacional, se ofertado à distância. Então, o nosso investimento agora é um investimento em rede, né, um investimento envolvendo os especialistas em línguas estrangeiras, porque nós acreditamos, sim, que independentemente de governos, de gestão, dos movimentos, os especialistas tomaram para si a responsabilidade, e nós estamos trabalhando em conjunto. O mais importante dessa iniciativa é o fato de que toda esta cola, esta articulação que funciona entre especialistas ficou muito mais forte com o ingresso do português como língua estrangeira. Nós percebemos que neste processo, numa internacionalização mais abrangente, em que possa envolver ensino, pesquisa e extensão, em que possa envolver quantos idiomas forem, é muito importante que a gente dê a contrapartida do português como língua estrangeira e que a gente invista nessa formação dos nossos especialistas, para que eles tenham também essa formação em português língua estrangeira dentro do curso de especialização, independentemente do idioma ao qual eles sejam formados, seja inglês, francês, alemão, espanhol. Quer dizer, nós estamos tentando contribuir aí com uma formação e preenchendo lacunas existentes já, às vezes na formação de graduação desses profissionais de línguas, uma vez que às vezes faltam profissionais e não há possibilidade de contratação de novos professores, de novos especialistas de português em língua estrangeira, uma vez que as vagas estão fechadas, estamos passando por um momento muito difícil no Brasil, como em todo o mundo. Então, nesse sentido, a gente espera que em rede e à distância a gente possa auxiliar o desenvolvimento da língua estrangeira no nosso país. Esse era o recado que eu queria passar para vocês. Eu fico à disposição com qualquer pergunta que vocês tiverem a respeito do programa e da rede ISF. Fica aqui o meu muito obrigada Luiz, obrigado aos colegas de mesa, obrigado a quem está me assistindo, meu e-mail para o meu contato, e até mais.